edición de Conexión Ibérica en modo intercomprensión, Vamos a hacer un repaso de las principales noticias de la opinión pública ibérica. Andrea Rodríguez en Portugal y Pablo González en España. Vamos a hablar de trenes, de escuelas, de foros y de fútbol. Empecemos por el fútbol, Andrea. La Liga de Campeones, hemos recibido esa noticia muy importante, se va a organizar en Lisboa, se va a organizar en Portugal. Los partidos tendrán público. Bem, isso ainda não se sabe, segundo a UEFA e o governo português, será algo mais para pensar em agosto. Este mini torneio Superliga dos Campeões vai ter 8 equipas, vai acontecer os primeiros jogos no dia 7 e 8 de agosto, a grande final será no dia 23, no Estádio da Luz. Mas o que não se sabe ainda, que é o público, sabemos o que... as primeiras ideias sobre esta nova Liga dos Campeões vai acontecer. Era para ter acontecido na Turquia, veio a pandemia, vai acontecer no Estádio da Luz, que já recebeu a final de 2013-2014, vencida pelo Real Madrid, conquistou a 1ª. Isto é uma notícia agridoce para Portugal. Por um lado, teremos um forte investimento no turismo, está previsto que haja ganhos a rondar os 10 milhões de euros nos hotéis da cidade de Lisboa, muito abaixo dos 48 milhões de 2013-2014, isto muito devido ao não saber se haverá ou não ao público. O lado menos positivo de toda esta história é que temos uma segunda vaga com foco na área da Grande Lisboa. Caso a situação não melhore, existe sempre o plano B, passa pelo estádio Dom Afonso Henriques, na cidade de Guimarães, a cidade de berço, e o estádio do Dragão, no Porto. Mas, Pablo, agora passando da Liga dos Campeões, passando de Portugal, tivemos uma história muito engraçada que também saiu daqui diretamente para a Espanha. Foi um comboio. Como é que um comboio conseguiu durante um mês passar a fronteira sem que a Guardia Civil ou a Polícia Portuguesa reparasse? Fue la Guardia Civil quien descubrió este tren fantasma, este tren heroico que rompió la frontera durante más de un mes, entre el 5 de mayo y el 7 de junio. Es un tren que tiene solo un vagón y que va desde el Trocadero hasta Badajoz. Y bien, durante este tiempo pasó la frontera sin que nadie de los cuerpos y fuerzas de seguridad se percatase, ¿no? Entonces, una historia bastante bonita y parece ser que bueno, hubo gente que lo aprovechó, gente de la frontera, residentes transfronterizos, también extranjeros que seguían su periplo hasta llegar a sus países y se corrió la voz y bueno, aprovecharon esa vía de escape. Y bueno, realmente trae una moraleja bastante interesante, ¿no? Como un salvoconducto iberista resistente en estos tiempos de cierre de fronteras. Sí, es una historia bastante bonita, contada por el diario Público, hay que comentarlo y que nos hacemos eco en el Trapezi, que ha tenido bastante éxito en las redes sociales. Ahora, Andrea, te quería preguntar sobre esas malas noticias que hemos recibido en Lisboa, ¿no? De la Gran Lisboa, ¿no? Sobre la COVID-19, los nuevos rebrotes que está habiendo. Y ha habido gente que ha reclamado qué pasa con los cordones sanitarios que se hicieron en Ovar y en cambio en Lisboa no se han hecho, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Bem, em Lisboa, até ao momento, mas como já aprendemos com esta situação do coronavírus, o que é verdade hoje pode já não ser amanhã. Até ao momento não haverá qualquer tipo de cerca sanitária, isto porque, segundo a Direção-Geral de Saúde e o próprio Governo, são casos muito específicos, em zonas muito específicas, numa faixa etária bem mais jovem do que nesta primeira vaga. Esta segunda vaga está a preocupar toda a área da Grande Lisboa, isto porque só hoje, estamos a gravar à quarta-feira, logo estamos a trabalhar com dados de terça, só hoje tivemos 365 novos infectados. Destes 365, 300
são da área da Grande Lisboa, ou seja, de concelhos como Lisboa, Sintra, Amadora, para tentar minimizar esta situação. Já está a ter focos de contágio não só aqui nesta zona da Grande Lisboa, como está a ser levada por outras regiões do país, como Monchique no Algarve ou a própria cidade de Ovar, no Norte. Foi por isso que tivemos o Presidente da Câmara a perguntar o porquê de não uma cerca na Grande Lisboa. Para tentar debelar esta situação, o Governo reuniu-se com os autarcas da área metropolitana para tentar concertar um conjunto de medidas. Estas são o encerramento dos espaços públicos até às 8 da noite, supermercados, hipermercados, todo tipo de lojas terá que fechar às 8 da noite. Os restaurantes é que têm um horário um pouco mais alargado, até às 11. A proibição expressa de ajuntamentos com mais de 10 pessoas, no resto do país podemos ter ajuntamentos até 20, aqui só até 10 pessoas, todas da mesma família. E a polícia tem agora novos poderes, como já teve antes, ou seja, poderá multar e até deter todos aqueles que façam uma festa, como aconteceu no Algarve, onde tivemos uma festa de 200 pessoas, serão detidos e multados, coimas que poderão ir até aos 360 euros. E para além disto, que está a ser o grande problema no país, estamos a ver vários ajuntamentos de pessoas jovens a beber na via pública. E para tentar parar esta situação, também foi proibida a venda de bebidas alcoólicas e o consumo das próprias nas ruas, nas praças. Isto é para tentar conter o foco de contágios aqui na capital. Felizmente são mais notícias, como comecei. Tivemos uma boa notícia para o turismo com a Liga dos Campeões, mas a má é, infelizmente, a continuação do número de infectados. Esta é a má, mas agora vamos passar um pouco das notícias, vamos entrar nos artigos da opinião. Pablo, tu escreveste esta semana, falaste sobre a Lusitânia da altura dos romanos e o corredor ferroviário do Tejo. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Bueno, yo creo que tiene todo el sentido ahora más que nunca, además con el contexto que hay de fondos extra de la Unión Europea y con la reapertura de las fronteras, el recuperar esta idea que siempre fue mantenida por mucha gente en Extremadura en particular, del corredor del sudoeste ibérico, que básicamente es la conexión entre Madrid y Lisboa, especialmente el puerto de Sines, tanto para mercancías como para pasajeros. Y bueno, la argumentación que doy es que, bueno, antes de que existiera la frontera de España y Portugal, Extremadura no estaba aislada, era un sitio estratégico. Mérida, la Mérida romana, la Mérida visigoda, incluso después el Badajoz de Al-Ándalus, eran zonas estratégicas, ¿no? Con conexiones directas con lo que era Lusitania, es decir, que Lusitania, que llegaba hasta el Duero, realmente también Salamanca y Extremadura eran parte, ¿no? Y eran el corazón de esa región. Entonces, en esa línea, un poco para recuperar esas conexiones estratégicas que nos deberían llevar a conectar el Atlántico con el Mediterráneo, con la meseta, con Europa Central, y son temas pendientes que tenemos, ¿no? Incluso hay antecedentes, cuento, ¿no? El corredor ferroviario del Tajo, hablo, ¿no? Porque hubo intentos, ¿no? En tiempos de Unión de Coronas con Felipe II, primero de Portugal, hubo un intento de canalización de algunas partes del Tajo, pero de la navegación del Tajo para que hubiera mucho más intercambios entre los dos reinos. Entonces, pues tiene todo el sentido, ¿no? De una forma natural del propio Tajo y también histórica, antes de estos últimos siglos, el recuperar esa conexión, ¿no? Y más que nunca en este 1 de julio, que tiene que ser reivindicativo. No, Te quería preguntar sobre una experiencia bastante interesante. He visto que redactaste la noticia sobre Marcelo Rebelo de Sousa, que hizo de profesor en la televisión pública, ¿no? En la teleescola. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Marcelo Rebelo de Sousa voltou a ser professor. Marcelo Rebelo de Sousa foi durante grande parte da sua vida professor académico, só que desta vez voltou também à televisão, porque ele é uma grande figura da televisão portuguesa, voltou para dar aulas às crianças mais pequenas sobre as 10 lições a tirar da pandemia. Porque olhamos muito pelo lado negativo, mas não há só um negativismo. Então, segundo o Presidente da República, que iniciou, foi uma aula de 30 minutos, iniciou a agradecer aos heróis da linha da frente, à equipa médica, que está a ser homenageada já. Temos um mural lindíssimo no Hospital São João do Porto, do artista plástico do Vils. Estas 10 lições de Marcelo assentam-se muito tanto no valor que devemos dar às pequenas coisas da vida, à família. Ele, que é o presidente dos afetos, queixa-se de não poder dar beijos e abraços até aos próprios familiares, mas não só, também temos uma vertente mais governamental, onde ele pediu ao Executivo, que enquanto falava tinha o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, nos bastidores, para que mudemos as coisas um pouco, para passarmos das palavras aos atos. E que esta pandemia não é só um problema português, espanhol, italiano, chinês, mas é sim um problema global, que a Europa no início olhava isto como um problema asiático ou um problema só de alguns países. Entretanto, já acordou, esperemos que acorde mais, o plano económico saia e que vá adiante, mas Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que isto sim é um problema global e que tem que ser atacado dessa mesma forma, para que não e já começamos a assistir a um fosso cada vez maior entre os cidadãos de primeira e os cidadãos de segunda. Solidariedade, igualdade, aqueles ideais que todos conhecemos da Revolução Francesa, são ideais também comungados pelo Presidente de Portugal, e foi assim que ele terminou a aula de cidadania no projeto Telescola, que entretanto também está a terminar, como o próprio ano letivo em Portugal, que deverá recomeçar entre 14 e 17 de setembro. Ainda não se sabe muito bem como. Espera-se que seja presencial nas escolas, mas, como já disse, algo que aprendemos com toda esta situação é que o que acontece hoje, o que é verdade hoje, já não pode ser amanhã. Por isso, é esperar para ver. Mas não vamos precisar de esperar muito, pois não, Pablo. A reunião, a próxima é a terceira, a reunião do Fórum Cívico Ibérico está para acontecer. Irá acontecer antes da reabertura da fronteira, que é no dia 1 de julho. Quais é que son os temas que se vão discutir hoje nesta reunión? Sí, la tercera reunión será el 27 de junio. Los temas a debatir serán las infraestructuras e instituciones en el espacio ibérico y también la economía circular. Evidentemente, por la coyuntura, como comentas, de la reapertura de fronteras, vamos a hablar del 1 de julio, de los actos que va a haber en Badajoz, porque es realmente una oportunidad también para que se exprese no solo ese abrazo institucional que va a haber entre los dos jefes de Estado, los dos jefes de Ejecutivo en la frontera, sino que también las sociedades civiles de las dos partes de la raya, de los dos países, se abracen también reivindicando las cosas pendientes que hay para que haya una mayor coordinación ibérica, que al final esa es la pretensión de este foro. Y realmente, como ha sido un poco una sorpresa, ¿no? En parte para reparar ese pequeño conflicto diplomático que hubo y que ya comentamos, pero sí que ha sido una sorpresa que hubiera esta, vamos a decir, semicumbre ibérica, porque no es una cumbre ibérica usual donde es básicamente un trabajo interministerial entre los dos países, sino que se van a ver los dos presidentes del gobierno como una cumbre ibérica y también los dos jefes de Estado. Entonces, es algo histórico, hay que aprovecharlo, especialmente porque, al estar en Badajoz, para reivindicar esa conexión entre Lisboa y Madrid por tren, por ese lado, pero también de recuperar el resto de conexiones y mejorar el resto. Y, evidentemente, planteándonos objetivos a corto, medio y largo plazo. Esa sería una de las principales ideas que se van a discutir este sábado 27 de junio en el Foro Cívico Ibérico.
Entonces, pues bueno, todos aquellos que estén interesados que nos escriban a nuestro email y evidentemente ya para finalizar, pues os pediría pues eso, que os suscribáis al canal de YouTube, también a otras redes sociales del trapecio. Podéis encontrarlas en nuestra página web, ¿vale? En la parte inferior, si os vais aquí, podéis encontrar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp. Y bueno, las noticias de esta semana pues llegan a su fin. Y bueno, la próxima semana va a ser una semana caliente y esperemos que estemos aquí con buenas noticias, no con malas noticias. Exatamente, esperemos. E não vai ser caliente só pelo tempo. No, va a haber mucha cosa, sí. Y esperemos que tengamos noticias de la cumbre ibérica de verdad. Así que estad atentos porque el próximo Conexión Ibérica va a estar cargado. Un abrazo a todos, muchas gracias. Un abrazo, adiós.